Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal vamos abordar um tema sob a ótica da doutrina espírita. E o tema de hoje será o trabalho. Allan Kardec questionou os espíritos a respeito desse tema. Está lá em O Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, capítulo chamado A Lei do Trabalho. E as perguntas foram bastante interessantes e as respostas também bastante interessantes. E curioso que elas estarão sempre atualizadas, elas estavam atualizadas à época em que foram feitas por Allan Kardec aos espíritos e estão atualizadas nos dias de hoje, porque elas são perguntas e respostas universais, valem para todos os tempos e para todas as épocas. Aliás, a questão do trabalho continua a ser abordada pelos espíritos através de outros médiuns, por exemplo. Questionamentos a respeito do trabalho vêm sendo trazidos, se não voluntariamente, se não perguntados por alguém, voluntariamente pelos espíritos. No livro chamado Respostas da Vida, aliás, deixa eu fazer uma retificação bastante necessária. Eu fiz alguns vídeos antes desse e tomei como norte o capítulo 39 do livro Respostas da Vida. E o nome desse capítulo é Sinal de Perigo. E eu repeti em alguns vídeos que tirava do livro Sinal de Perigo. Não é do livro Sinal de Perigo, é do livro Resposta da Vida, do capítulo 39, chamado Sinal de Perigo. Feita essa retificação, feita essa referência, nós vemos que André Luiz, nesse capítulo, fala sobre o trabalho. Ele diz assim: o trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Está a enaltecer aqui o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, a necessidade e os benefícios que o trabalho traz para nós. Também essa preocupação lá atrás teve Allan Kardec ao questionar os espíritos. Falou Allan Kardec, por exemplo, do trabalho dos animais. Perguntou por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais. E os espíritos disseram então que os animais, naturalmente, como tudo na natureza, trabalham. Eles só não têm consciência do trabalho que realizam porque o fazem para a conservação do próprio corpo, da própria espécie. Eles não têm essa consciência. Entretanto, eles contribuem muito para a manutenção do meio em que vivem, para a manutenção do planeta. E que nós, homens, ainda não temos condições de compreender a dimensão do trabalho que eles realizam, conquanto eles o façam de maneira inconscientemente e não progridam em razão do trabalho que realizam. Por outro lado, os homens, nós os homens, espíritos já num outro patamar da evolução espiritual, também realizamos um trabalho para a manutenção do nosso próprio corpo e manutenção da nossa própria espécie. Entretanto, esse trabalho alcança um pouquinho mais adiante, porque ele também trabalha a nossa faculdade de pensar. Nós pensamos, realizamos o trabalho pensado, não só para satisfazer a nossa necessidade. Então, o trabalho para nós é o resultado do esforço humano na obtenção de um fim pré-estabelecido. Portanto, nós então evoluímos em razão desse desenvolvimento do próprio pensar. O Allan Kardec ainda pergunta para os espíritos quanto à questão dos mundos aperfeiçoados, se nesses mundos também existe trabalho. E os espíritos respondem que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, quanto mais material é o mundo, mais material será o trabalho, menos pensante, se é que eu posso usar essa expressão. Quanto mais evoluído o mundo, menor é o trabalho, o esforço físico, e maior a condição do trabalho pelo pensamento, pela inteligência, pelo desenvolvimento, pela inteligência desenvolvida e em desenvolvimento, permanente desenvolvimento. Então, o trabalho existe também nos mundos aperfeiçoados, de acordo com a sua própria natureza. E quanto à isenção do trabalho? Será que achar-se-á isento do trabalho, por exemplo, o homem que tem condições, o homem rico, que tem recursos? Estará ele isento do trabalho para a manutenção da sua própria vida, do seu próprio corpo, da sua própria existência? Os espíritos respondem que sim. Do trabalho físico, muito provavelmente sim.
mas não do trabalho mental, do trabalho da inteligência. Eles têm a responsabilidade de trabalhar bastante para o desenvolvimento da própria inteligência e da inteligência dos outros, utilizando esses recursos para o bem geral. Ser aquele mordomo fiel que bem administra os adiantamentos que Deus lhe concedeu no momento da sua existência, numa determinada encarnação. Então o homem tem sim a obrigação de trabalhar, mesmo que ele tenha muitos recursos, não propriamente o trabalho físico, mas o trabalho intelectual, o trabalho de inteligência. Nós ainda observamos que Allan Kardec trata com os espíritos sobre a impossibilidade do trabalho. Ele diz assim, Kardec perguntando aos espíritos, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Aí os espíritos, de maneira bem objetiva, dizem assim, que o sujeito que se fez inútil voluntariamente, ele há de responder pela inutilidade que deu a si mesmo, à sua própria vida, ao tempo que lhe foi concedido na encarnação que correu ou que corre. Ele é responsável por isso, segundo os espíritos, porque ele se tornou inútil e se tornou um peso para a sociedade, porque ele há de estar sendo alimentado, se não pela família, pela sociedade, mas não por uma necessidade real, mas por uma necessidade fictícia que ele criou para si mesmo, não querendo, se recusando a trabalhar em qualquer que fosse a atividade. Né? Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E os homens têm faculdades bastante adiantadas no tempo em que corre, nos dias de hoje, para saber disso, que há necessidade de trabalhar. Os filhos. Será que os filhos devem sustentar os pais? Aí Allan Kardec pensou bem sobre esse assunto e perguntou, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E os espíritos respondem com assertiva, certamente que sim, assim como os pais trabalharam para a manutenção física e a educação dos seus filhos. Deus colocou como inato nas criaturas tanto o amor filial quanto o amor paternal. Então, por sua vez, os pais criam e educam os seus filhos, alimentam os seus filhos, os fazem fortes, saudáveis, para enfrentarem por si só a vida. Mas no curso do tempo, os pais também envelhecem e precisam do socorro dos filhos. E os filhos bem educados, os filhos conscientes da sua responsabilidade, possuidores do amor filial, hão de amparar os pais. Aliás, isso, à época de Kardec, responderam os espíritos, muito frequentemente a vossa sociedade se recusa a agir assim. Era assim naquele tempo de Kardec e é ainda assim nos dias de hoje. Muitos filhos se recusam a cuidar dos seus pais, cansados e abatidos no carreiro da vida. E quanto a repouso? O que será que Kardec perguntou aos espíritos? Então ele perguntou assim, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os espíritos responderam, sem dúvida, o repouso faz parte realmente de uma lei da natureza e serve para a reparação das forças do corpo físico. E ao mesmo tempo, dá um pouquinho mais de liberdade à inteligência, ou seja, ao espírito, a fim de que se eleve acima da matéria. Quando eu li isso, e nesse momento estou me lembrando do sono, né? Quando nós dormimos, ou mesmo quando nós cochilamos, nós nos libertamos por alguns instantes do corpo físico, sei que com isso haja a libertação definitiva, que é a do óbito, do desencarne, e nesses momentos livres do peso da organização física, nós então nos deslocamos para os locais da nossa origem espiritual, nos deslocamos no encontro de parentes, amigos, para as escolas do mundo espiritual, os locais de trabalho, onde temos também responsabilidade, ainda que encarnados estejamos. Então, o repouso é bastante importante. Tão importante quanto o limite do trabalho. Qual o limite do trabalho? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E eles responderam, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem para decidir qual o limite do seu trabalho. O importante é que o homem trabalhe, mas que ele próprio saiba impor a si mesmo os limites do seu trabalho, a fim de que também não desgaste por demais a sua organização física
e antecipe o seu desencarne por esse desgaste, desnecessário muitas vezes. Então deixa Deus livre o homem para decidir qual é o limite do seu trabalho. Mas ainda a esse respeito, nós vemos uma outra questão do Allan Kardec. Ele pergunta assim, e as pessoas, que se deve pensar das pessoas que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? O que pensar, pergunta Kardec, desses que abusam? Aí os espíritos respondem, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então nós pensamos, se eu sou patrão, eu vou exigir do meu trabalhador no limite das suas forças. Para isso existem hoje em dia legislações, mas quando essa questão foi feita, essa legislação não era tão rica quanto as dos dias de hoje. Os homens que ainda gravitam na terra, aí possuidores de poderes, mandando em nações inteiras, que obrigam os seus semelhantes a trabalharem, explorando-os ao limite, esse exerce uma dessas piores ações mencionadas pelos Espíritos, porque sugam toda a força física e mental dos seus semelhantes e vão responder por isso. Mas não vão responder por isso no sentido de que Deus castiga, não. Apenas estão infringindo uma lei divina, uma lei permanente, imutável por consequência disso, e que o homem não consegue violar no sentido de alterar os seus desígnios, e hão de responder pela infração que cometeram em razão disso. E quanto ao repouso na velhice, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, respondem os espíritos. Eles têm sim, que a nada é obrigado senão de acordo com suas forças. Que o homem na velhice a nada é obrigado senão de acordo com suas forças. Bem objetiva a resposta, né? Mas e a velhice desamparada, muitas vezes impossibilidade de trabalhar, mas que precisa trabalhar para continuar vivendo para a manutenção do seu próprio corpo? O que fazer? Então diz assim o Espírito, a Kardec, o Espírito respondeu, diz assim, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E a lei da caridade, nós homens devemos pensar que não é aquela que deva ser exercida pelo governo, mas aquela que deve ser exercida pela sociedade da qual nós fazemos parte. E aí nós vemos na seara espírita inúmeros centros espíritas, eu acredito que praticamente todos têm a sua atividade social, no sentido do socorro à infância desamparada, ao velhinho desamparado, às famílias desamparadas, nesse gesto de caridade, fazendo a vez daqueles que muitas vezes não têm família para lhe cuidar, para lhe amparar, fazendo a vez dessas a sociedade. O Espiritismo, aliás, é bastante conhecido em razão desse trabalho caritativo que realiza, porque aquela fala importante de que fora da caridade não há salvação deve ser mais do que uma fala, deve ser uma prática. E o espírita deve se entregar a essa prática, né? Não basta ao homem, diz aqui o Espírito, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece em relação, por exemplo, àqueles que, como eu acabei de dizer, que são idosos, mas que precisam trabalhar para viver. Então não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Em razão disso, nós precisamos auxiliar. E um assunto aqui que é bem atual. Esse eu vou ler na íntegra, me desculpe, mas eu vou ler na íntegra. Muito atual mesmo em razão dessa pandemia que nós vivemos nos dias de hoje, relativamente à suspensão generalizada do trabalho. Allan Kardec
faz um questionamento ao qual os espíritos respondem assim: quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume uma proporção de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, quando a suspensão do trabalho é generalizada, a fome bate à nossa porta e ainda que nós não abramos, ela entra e nós passamos necessidades. Portanto, nós devemos cuidar bem para que o trabalho seja algo permanente entre nós, permanente. Jamais generalizemos de novo a suspensão do trabalho. Solução para um trabalho profícuo. Qual a solução para um trabalho profícuo? Pergunta aqui, feita aos espíritos. É assim, considerando-se a solução de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população sem princípio, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Aqui, o Allan Kardec refere-se à falta de moral existente entre nós. Com a ausência da moral, naturalmente, tudo que é imoral, nós acabamos por praticar, a sociedade acaba por praticar. E Allan Kardec questiona sobre esse assunto. E aí os espíritos respondem que quando essa arte, a educação moral, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Resposta também bastante objetiva. A educação moral não é aquela que vem dos livros, né? Mas é aquela que quando for bem compreendida e praticada, nós teremos hábitos, então, de ordem e de previdência para consigo mesmo, para conosco mesmo e para com os nossos. Portanto, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida, que é a educação moral, pode curar. Esses questionamentos feitos pelo nosso irmão Allan Kardec aos Espíritos, lá gravados em O Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Trabalho, ele mostra para nós, enfim, para resumir o assunto, que a natureza, a lei da natureza é a do trabalho, que a civilização obriga o homem a trabalhar e que esse trabalho naturalmente amplia, aumenta as suas necessidades e os seus gozos. Então nós vamos num crescente buscando cada vez mais, em razão do desenvolvimento da nossa inteligência, alcançando metas inimagináveis, quem sabe, para os nossos avós no passado. O trabalho impõe-se ao homem, portanto, como consequência da sua própria natureza corpórea. Em razão disso, quanto mais material for o trabalho, o mais material estará reproduzindo o próprio estado de evolução do espírito naquele momento, né? O trabalho é, ao mesmo tempo, a expiação e, ao mesmo tempo, um aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, nós permaneceríamos na infância espiritual. Nós estaríamos ainda, quem sabe, ainda pesquisando ou procurando a invenção da roda ou do fogo, coisa parecida, né? Então, a nós, homens, extremamente fracos, Deus outorgou, portanto, a inteligência como compensação. Mas a inteligência ainda é trabalho. Usar a inteligência é trabalhar. Fizemos o vídeo de hoje
com o objetivo de trabalhar essa ideia. Eu tenho certeza que vocês que vão ver o vídeo vão trabalhá-la muito melhor do que eu fiz, porque será um passo adiante no trabalho que nós realizamos. Será a reflexão daquilo que nós falamos, buscado naturalmente na obra da codificação chamada O Livro dos Espíritos, e nas orientações do Espírito André Luiz, que afirmou com bastante acerto que o trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. E assim, nós vamos adiante, porque para trás não dá para retornar. Parar é ilusório, então só nos resta um caminho. Vamos adiante.